Ela é sua responsabilidade agora. Foram exatamente essas as palavras da minha mãe. Na noite em que minha irmã largou o bebê de 3 meses na minha porta e desapareceu na chuva. Ela não perguntou se eu estava bem. Nem sequer olhou para o bebê. Apenas me entregou uma vida para a qual eu nunca me preparei e foi embora. 10 anos depois, essas mesmas pessoas me arrastaram para o tribunal, alegando que eu as mantive afastadas. Eu sentei ali segurando a pasta lacrada que eles nunca souberam que existia, ouvindo-os mentir como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E no momento em que me levantei para falar, algo mudou, porque a verdade naquela pasta não era apenas devastadora, também revelava coisas que eles jamais imaginaram. Eu costumava achar que minha vida era pequena, no melhor sentido, tranquila, previsível, segura. Eu trabalhava longos turnos como enfermeira pediátrica, voltava para meu apartamento de um quarto em um cantinho silencioso da cidade, esquentava sobras, regava minhas plantas e adormecia com o zumbido do aquecedor. Eu nunca imaginei a maternidade. Muito menos o tipo que chega embrulhado em um cobertor úmido à meia-noite. Mas a vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente aparece e espera para ver quem você vai se tornar. A noite em que Helena desapareceu parece até hoje irreal. No momento eu dobrava roupas enquanto uma tempestade rasgava a rua lá fora. No seguinte, eu encarava um bebê de 3 meses numa cadeirinha, com água pingando do todo e um bilhete amassado ao lado de seu punho minúsculo. Ela parecia tão pequena, tão frágil, respirando de um jeito suave e trêmulo, como se soubesse que tinha sido deixada para trás. Lembro das minhas mãos tremendo quando liguei para meus pais, desesperada por qualquer sinal de que se importavam. Minha mãe atendeu no segundo toque, suspirou como se eu a estivesse incomodando, e disse a frase que se gravaria nas minhas costelas: ela é sua responsabilidade agora. Meu pai nem chegou a pegar o telefone. Eles desligaram antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Mesmo agora, uma década depois, ainda sinto o peso do silêncio depois daquela ligação. Foi o momento em que percebi que ninguém viria ajudar. Nem Ross, que me deixou 2 semanas depois. Nem meus pais. Ninguém. Éramos só eu e um bebê que não tinha mais ninguém no mundo. Não dormi pelas primeiras 48 horas. Aprendi a esquentar mamadeiras vendo vídeos entre soluços. Corri à loja ao amanhecer com Lily enfiada dentro do meu casaco porque eu não tinha uma única coisa para um bebê. Mudei toda a minha vida sem pensar 2 vezes. E, aos poucos, algo mudou, de obrigação para amor, de sobrevivência para devoção. Lily segurava meu dedo e me olhava como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dela. E talvez eu fosse mesmo. As pessoas falam sobre família escolhida como se fosse uma ideia suave, mas a minha foi construída entre tempestades, lágrimas e promessas sussurradas no escuro. E por 10 anos, ela pareceu inabalável. Pelo menos até o dia em que Helena voltou. Helena não voltou com um pedido de desculpas. Voltou com uma performance. Aconteceu numa quarta-feira qualquer. Lily tinha 9 anos, esticada no chão da sala, construindo um sistema solar de papelão, cantando baixinho do jeito que ela fazia quando se sentia segura. Meu celular tocou com um número desconhecido. Quase deixei ir para a caixa postal. Quase. Ruby, sou eu. Por um segundo, meu cérebro se recusou a associar a voz à irmã que tinha desaparecido na chuva 10 anos antes. Mas então o tremor familiar surgiu, o mesmo que ela usava sempre que queria alguma coisa. Ela disse que estava na cidade. Que queria conversar. Que queria explicar. Ela escolheu um café em frente a um parque tranquilo, território neutro, como ela chamou. E quando entrou, eu mal a reconheci. Cabelo arrumado, maquiagem suave, olhar firme. Nada da garota frenética que tinha deixado um bebê na minha porta. Ela parecia montada, calculada. Estou sóbria agora, ela disse, dedos entrelaçados, voz perfeitamente medida. Há 7 anos. Fico feliz por eu ter respondido com sinceridade e cautela. Quero conhecê-la, ela acrescentou. Se você achar que tudo bem. Como se ela não tivesse perdido esse direito anos atrás. Eu não respondi imediatamente. Minha mente fazia cálculos em silêncio. A estabilidade de Lily, suas ansiedades, as noites em que acordava de pesadelos sussurrando, não deixa eles me levarem. Ainda assim, concordei em tentar um único encontro controlado.
1. O museu infantil parecia seguro, público, iluminado, cheio de barulho. Lily agarrou minha mão, tímida de um jeito que nunca era. Helena se aproximou com cuidado, cuidado demais, como se estivesse tentando ganhar pontos. E quando Lily disse, "A Nana é minha mãe de verdade", os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu quis acreditar que aquele momento a tinha colocado no lugar. Mas humildade não dura muito em pessoas acostumadas a atalhos. Nos meses seguintes, a presença de Helena cresceu, visitas semanais, mensagens perguntando sobre trabalhos da escola, pequenos presentes deixados na nossa porta. E Lily, com seu coração suave, foi se abrindo aos poucos. Eu não confiava naquilo, mas também não queria que meu medo virasse a jaula de Lily. Então, uma noite, depois que Lily adormeceu, recebi uma mensagem. Temos algo importante para discutir amanhã. Assinada não apenas por Helena, mas por Helena e Grant. Grant Dalton. Seu novo marido. Um homem que eu nunca tinha visto. No dia seguinte, eles se sentaram diante de mim na minha mesa de jantar, mãos entrelaçadas, sorrindo como se tudo já estivesse decidido. Queremos a guarda, Grant disse calmamente. Helena nem piscou. Naquele instante, olhando os giz de cera de Lily espalhados pela mesa entre nós, senti algo dentro de mim se encaixar, firme, definitivo. Aquilo não era reencontro. Era tomada de território. Por um momento, faltou ar nos meus pulmões. A palavra guarda atingiu mais forte do que tudo que Helena já tinha feito comigo, inclusive a noite em que abandonou sua filha na minha porta. Meus dedos se fecharam na borda da mesa para me firmar. Vocês só podem estar brincando, eu disse baixinho, sem confiar na minha própria voz. Estamos falando sério, Grant respondeu, com um tom suave. Suave demais. Lily merece um lar tradicional, estável, com 2 pais. Ele disse isso como se eu não tivesse sido os 2 pais por uma década. Helena assentiu com uma calma ensaiada. Você fez tanto por ela, Ruby. De verdade. Mas agora é hora de ela voltar para casa. Casa. A casa de Lily ficava a 3 metros dali, no fim do corredor. Os desenhos dela colados nas paredes, seus sapatinhos alinhados junto à porta. Eu não discuti não porque concordasse, mas porque Lily estava na sala colorindo, ouvindo cada som. Acompanhei os 2 até a porta com expressão neutra, voz firme. Eles confundiram isso com fraqueza. Mais tarde, naquela noite, depois que coloquei Lily na cama, a encontrei encolhida, sussurrando no sono, não me leva, não me leva. Sentei no chão ao lado da cama, com a mão em suas costas, sentindo suas respirações trêmulas. E naquele silêncio, algo em mim quebrou, não o tipo de quebra frágil, mas o clique limpo e preciso de uma fechadura se trancando. Uma decisão tomada. Eu não ia perder ela. Nem para Helena. Nem para ninguém. A carta chegou 3 semanas depois. Uma petição formal de guarda, protocolada, carimbada, fria. Meus pais anexaram uma declaração juramentada apoiando Helena, alegando que eu havia bloqueado o acesso da família e distorcido a compreensão de Lily sobre sua própria origem. Mentiras. Todas elas. Fiquei encarando a página até as palavras começarem a borrar. Meus pais, as mesmas pessoas que nunca compraram um cartão de aniversário para Lily, agora alegavam que eu os mantive afastados. Colapso nem sempre parece uma queda. Às vezes é silencioso, um afundamento lento, uma clareza fria. No dia seguinte, contratei uma advogada. Júlia Hernandes tinha olhos gentis, instinto afiado e uma voz que não tremia. Depois de revisar tudo, ela me olhou com uma seriedade firme. Isso não é um caso de reconciliação, disse. É uma tomada de poder. E possivelmente financeira. Financeira, repeti. Júlia assentiu. A linha do tempo deles não faz sentido. Pessoas não voltam depois de 10 anos por acidente. Sugiro verificarmos o que eles andaram fazendo antes de reaparecer. Foi aí que entrou o detetive Harris. Quieto, metódico, com um jeito de deslizar informações pela mesa como quem distribui cartas que ninguém quer ver. Em 2 semanas, ele descobriu 3 coisas que me reviraram o estômago. Grant estava se afogando em dívidas. Ele vinha procurando o pai biológico de Lily havia meses.
O homem, aquele cujo nome Helena nunca revelara, tinha herdado alguns milhões recentemente. De repente, tudo fez sentido. O retorno polido de Helena. O interesse de Grant. A urgência em conseguir a guarda agora. Não era por amor. Não era por redenção. Era por dinheiro. Fiquei olhando para os documentos que Harris reunirá, inconsistências financeiras, buscas online, mensagens entre Helena e meus pais provando que estavam em contato havia anos. Uma traição embrulhada em uma década de silêncio. Eu não estava mais desmoronando. Eu estava me preparando. E, quando o dia do tribunal chegasse, eu não entraria carregando medo. Eu entraria carregando a verdade. O fórum cheirava a papel velho e argelado, uma mistura estranha que tornava tudo ainda mais real. Sentei ao lado de Júlia, as palmas úmidas, a pasta lacrada entre nós como um fio elétrico vivo. A cada poucos segundos, eu olhava para a porta, imaginando Lily na escola, sem saber que a tempestade estava no auge. Então Helena e Grant entraram. Helena vestia um vestido azul claro, o cabelo em ondas suaves, cuidadosamente escolhidas para transmitir inocência. Grant usava um terno impecável e aquele meio sorriso confiante que ele utilizava como escudo. Atrás deles, meus pais se sentaram com as mãos cruzadas, como se estivessem em um culto religioso, não num julgamento que ajudaram a orquestrar. Quando o juiz entrou na sala, o ar mudou. O juiz Ahomen, cabelos prateados e olhar calmo, sentou-se, analisou o tribunal e disse: "Vamos começar." Helena testemunhou primeiro. "Minha irmã manteve Lily longe de mim", disse ela, com a voz tremendo no tom exato. "Eu estava doente, mas melhorei. Queria me reconectar. Ela se recusou. Ela me afastou." A advogada dela assentiu, incentivando. "E seus pais?" perguntou. "Eles ficaram arrasados", Helena sussurrou. "Ruby não permitiu que vissem a neta. Uma mentira entregue como escritura sagrada. Meus pais foram os próximos a testemunhar, repetindo tudo. Ela nos afastou", disse minha mãe com um suspiro ensaiado. "Nós tentamos", acrescentou meu pai. "Ela queria que Lily nos esquecesse." Nenhum dos dois mencionou as noites em que implorei por ajuda. Os aniversários que ignoraram. A dor que causaram. Grant testemunhou por último, frio, polido, perigoso. A rotina instável de Ruby, renda limitada e a ausência de um lar com dois pais colocam Lily em desvantagem, disse ele. Helena e eu podemos oferecer estabilidade. Oportunidades. Oportunidades. A palavra apertou algo atrás das minhas costelas. Então chegou a minha vez. Júlia me conduziu pela história, mostrando cuidadosamente fotos, boletins escolares, relatórios da terapeuta, depoimentos de professores, vizinhos e médicos. Cada documento traçava um retrato da vida de Lily como ela realmente era, estável, amada, cuidada. Mas, mesmo enquanto eu falava, o advogado da outra parte tentava desmontar tudo. "Você trabalha em 2 empregos, correto?" "Sim." "Eu faço plantões depois que Lily dorme", respondi. "Para economizar para o futuro dela." "Você não é casada." "Não." "Você mora de aluguel." "Sim." "Você acredita que pode oferecer o que um casal casado, com casa própria, pode oferecer?" Júlia contestou imediatamente. O juiz aceitou a objeção. Mas o dano não estava na pergunta e sim na implicação. Respirei fundo. Eu posso oferecer tudo o que ela realmente precisa. Segurança, estabilidade, amor. As coisas que ela só conheceu comigo. O juiz me observava atentamente. Seu olhar não era frio, apenas preciso, pesado, como quem mede a verdade contra as aparências. Quando os depoimentos terminaram, o juiz entrelaçou as mãos. "A defesa tem evidências adicionais a apresentar?" Júlia assentiu. "Sim, meritíssima. Temos." Meu coração bateu forte. Esse era o momento em que tudo mudava. Ela levantou a pasta lacrada. "Posso me aproximar?" "Prossiga." A pasta caiu sobre a mesa da juíza com um leve toque, mas o som pareceu romper o ar da sala. Helena franziu a testa. Grant se remexeu na cadeira. Meus pais se inclinaram como se pudessem enxergar o conteúdo dali.
A juíza Roma rompeu o lacre. Quando abriu a primeira página, suas sobrancelhas subiram. Na segunda, ela inspirou bruscamente. Na terceira, sua expressão endureceu. O que é isto? Perguntou ela, com a voz controlada, mas marcada por uma borda afiada. Constatações verificadas por um investigador particular licenciado, disse Júlia. Incluindo registros financeiros, logs de comunicação e histórico de buscas obtidos legalmente. As evidências contradizem diretamente testemunhos dados nesta corte. O rosto de Helena perdeu toda a cor. O maxilar de Grant travou. A juíza leu em silêncio por quase um minuto. Então. Senhora Morgan, disse ela, dirigindo-se a Helena. A senhora estava ciente de que seu marido vinha tentando localizar o pai biológico de Lily? Helena piscou. O quê? A senhora estava ciente de que esse homem herdou recentemente uma fortuna considerável, e que o Sr. Dalton iniciou uma busca logo depois disso? Grant abriu a boca, mas seu advogado puxou sua manga. A voz de Helena rachou. Eu não sabia dos detalhes. O olhar da juíza se afiou. Não é isso que estas mensagens sugerem. Meus pais se mexeram, inquietos. E, senhor e senhora Lane, continuou a juíza, voltando-se para eles. Podem explicar por que seus registros telefônicos mostram comunicação regular com Helena por 3 anos, apesar de seus depoimentos sob juramento afirmando que não sabiam seu paradeiro? Minha mãe gaguejou. Meu pai enxugou o suor da testa. Eu não tolero perjúrio, disse a juíza, plana e firme. Especialmente em um caso envolvendo uma criança. Júlia colocou um segundo conjunto de documentos sobre a mesa. Além disso, meritíssima, aqui estão os relatórios da orientadora escolar indicando episódios severos de ansiedade em Lily devido ao medo de ser separada de sua cuidadora primária. Isso pesou mais do que qualquer mentira financeira. O silêncio se espalhou pela sala. A juíza Roma fechou a pasta. Então olhou diretamente para mim. Senhora Lane, por favor, levante-se. Minhas pernas tremiam, mas eu me levantei. O tribunal reconhece seu cuidado constante e amoroso por uma década. Lily a identifica como sua mãe psicológica. Retirá-la de seu lar seria emocionalmente prejudicial e contrário aos seus melhores interesses. Senti o mundo inclinar. Meu ar falhou. Portanto, continuou ela, a guarda permanece exclusivamente com você. Um som escapou de mim, um suspiro quebrado, quase um soluço silencioso. Helena Morgan, disse a juíza com firmeza, a senhora recebe visitas supervisionadas, condicionadas ao cumprimento contínuo de todas as recomendações do tribunal. Grant se levantou abruptamente. Meritíssima, isto é. Sente-se, Sr. Dalton. A voz da juíza cortou o ar como uma lâmina. Dalton, ela ordenou. Suas motivações financeiras estão documentadas, e o tribunal notificará as autoridades competentes para análise adicional. Meus pais me encararam como se já não reconhecessem quem eu era. Audiência encerrada. O martelo bateu um único golpe firme final. O que veio depois pareceu um borrão. Cadeiras arrastando, sussurros enchendo a sala, advogados guardando seus papéis. Helena se aproximou devagar, olhos vermelhos, voz frágil. Eu não sabia, ela sussurrou. O Grant, ele disse. Eu dei um passo para trás, não por raiva, mas por autopreservação. Você teve 10 anos, eu disse baixinho. 10 anos para aparecer por ela. Você voltou pelo dinheiro, não pela criança. Ela não negou. Quando deixei o tribunal, a luz do sol atravessava as janelas altas, quente contra o meu rosto. Pisei nela como alguém que finalmente emergia depois de anos debaixo d'água. Meu telefone vibrou, uma mensagem da professora de arte da Lily. Uma foto da Lily sorrindo, segurando um desenho nosso. Uma família construída pela escolha. Não pelo sangue, não por mentiras, não por direitos inventados. Eu finalmente soltei o ar. Estávamos seguras. E, dessa vez, a verdade tinha lutado por mim. As semanas após a decisão foram estranhamente silenciosas, como se minha vida finalmente estivesse tomando o formato que sempre deveria ter tido. Lily voltou a dormir a noite inteira. Sem pesadelos, sem agarrar minha mão no horário da escola.
Ela desenhava com cores mais vivas, amarelos ensolarados, azuis de céu, em vez dos cinzas ansiosos que vinham dominando seus cadernos por meses. Encontrei meus pais uma vez, em um café neutro. Não houve gritos, nem cena dramática, apenas uma distância calma, porém irreversível. Eles queriam acesso. Eu estabeleci limites, visitas supervisionadas, total transparência, zero manipulação. Eles concordaram, mas eu pude ver a dor silenciosa quando perceberam que o poder que sempre tiveram, agora era nenhum. Helena pediu o divórcio de Grant discretamente. Ela me enviou uma mensagem curta pedindo desculpas, sem esperar perdão. Eu não ofereci, mas também não fechei a porta. Pelo bem da Lily, eu podia deixar espaço para algo mais suave. Júlia me ajudou a finalizar os papéis de tutela permanente. Blindados, indiscutíveis. Numa tarde, enquanto Lily e eu estávamos sentadas na varanda pequena tomando sorvete, ela encostou a cabeça no meu ombro e perguntou: Mãe, a gente tá bem agora, né? Eu sorri, alisando o cabelo dela. Estamos sim, meu amor. Estamos mais do que bem. Pela primeira vez em meses, o futuro parecia amplo e nós. Algumas famílias nascem do sangue. Outras nascem da escolha, da lealdade, de cada promessa silenciosa cumprida quando ninguém está olhando. Lily e eu, nós somos do segundo tipo. E depois de tudo, sobrevivemos. Abandono, mentiras, um tribunal onde a verdade precisou lutar para respirar. Saímos mais fortes, mais firmes, inquebráveis. Se essa história ficou com você, conte nos comentários. E se você já teve que proteger alguém que ama da própria família, você não está sozinho. Inscreva-se para não perder a próxima história.